Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Jussiel Oliveira, você já conhece, e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores, que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. E hoje o convidado é uma pessoa de peso. Olha só para vocês conhecerem esse cara que está aqui comigo hoje. Fernando Ferreira, planejador financeiro e fundador do Meu Consultório Financeiro, uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil. É palestrante, já participou de vários podcasts como Profissão Mercado e PrimoCast. A régua ficou alta aqui para mim. É reconhecido por alguns grandes nomes do mercado financeiro como Thiago Nigro, Bruno Perini e Gustavo Cerbasi. Episódio incrível. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve. Toda semana tem episódio novo. Dê ali 5 estrelinhas também no Spotify e recomenda esse episódio para amigos, familiares, todos aqueles que você quer presentear, porque esse conteúdo de hoje vai ser monstro. Vamos falar sobre dinheiro, sobre crescimento, sobre liberdade financeira, como construir uma vida confortável, agradável. Então, um tema muito importante. E trouxemos aí um perito no assunto, que é o Fernando Ferreira, que eu gostaria de dar as boas-vindas. Agradeço demais o convite e vamos falar sobre esse assunto polêmico que é o dinheiro. É hoje que a gente coloca ele, então, numa sinuca de bico, como você disse, Vamos Jussiel? colocar na sinuca de bico. Estou aqui com a minha parceira Karen Haas, que vai me ajudar nessa missão. Gente, olha só. No final, eu vou fazer uma pergunta e ele vai ficar na sinuca de bico. Então, fica até o final, porque a resposta pode ser a melhor parte. A resposta dessa pergunta pode ser a melhor parte do podcast, embora eu acho que vai ser um podcast incrível do começo até o fim. Boa. Mas eu já queria começar. Fernando, quais são os principais erros e que as pessoas negligenciam que impede as pessoas de enriquecer? Na sua opinião. Bom, os principais erros, vamos lá. Eu estava pensando ontem e eu acabei chegando a uma conclusão que eu achei interessante. É que ano que vem eu completo 10 anos de planejamento financeiro, né? Tanto fazendo quanto com a equipe. E uma das coisas que ficou muito claro para mim é que, basicamente, quando a gente fala de dinheiro, a gente, na verdade, quer evitar a dor. Então, toda vez que eu falo de dinheiro, basicamente remete a, meu Deus, eu vou mexer num vespeiro, então é melhor não fazer nada e deixa as coisas seguir. Então, eu acho que o primeiro ponto seria, basicamente, o medo de enfrentar a sua situação financeira. Essa mentalidade de postergar, né? Então, sempre, ano que vem eu vou me organizar. No começo do ano eu vou fazer tudo diferente. Então, eu vejo muito essa mentalidade de evitar a dor, né? Que, basicamente, vamos dizer assim, que a gente foge dessa dor. Só que o dinheiro ele afeta todas as suas áreas, inclusive a sua performance, tanto na sua vida pessoal quanto no seu negócio. Então, se você me perguntar assim, se eu fosse elencar uma principal, seria essa mentalidade de querer fugir de enfrentar o problema financeiro. E por que você acha que isso acontece? Cara, a gente é instruído o tempo inteiro a consumir sem pensar, tá? Então, a gente compra muita coisa que não coloca dinheiro no nosso bolso. Esse é um dos problemas. E toda a comunicação, ela é levada a isso. Então, por exemplo, você liga a televisão, etc., está tudo te incentivando a consumir sem parar. Né? Nesse exato momento que a gente está conversando, tem uma indústria desenhando os novos estilos de roupa para você falar assim, minha roupa está fora de moda, então eu tenho que trocar todo o meu guarda-roupa. Né? Então, o tempo inteiro a gente está consumindo, só que meio que inconsciente. E acaba que, quando a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que sentar para se organizar, você basicamente vai olhar aquilo e vai falar assim, inconscientemente, deixa eu fugir disso. Olha, eu estou ocupado, eu não tenho tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para lançar o gasto, eu não tenho tempo para fazer planilha, eu estou muito na correria. O problema é que às vezes você está numa correria que não vai fazer sentido se você não tem dinheiro. Se você está com problema financeiro. Então, eu acho que isso somado, ele gera essa fuga financeira, onde eu não quero mais ver meus números, né? Então, só para você ter uma ideia, toda vez que senta um cliente na nossa frente, a gente fala assim, parabéns pela sua coragem de enfrentar
os seus números. Porque é isso, ele está sendo corajoso. Primeiro que é mais fácil falar sobre qualquer outra coisa do que sobre dinheiro. É mais fácil falar de religião, qualquer outra coisa, do que você falar sobre dinheiro. Você não vai numa roda de amigos e fica falando sobre dinheiro, até porque você não quer ou constranger ou passar vergonha, etc. Então você fala de qualquer coisa, menos de dinheiro. Até com a sua família às vezes dá problema, pra vocês terem uma ideia. Casal, boa parte dos casais não falam sobre dinheiro. Não, eu tenho meu salário, ela tem o dela, então basicamente a gente segue nosso jogo ali separado. Então isso tudo vai culminando para essa mentalidade de, olha, dinheiro é dor, então tenta olhar menos para isso. Me fala 3 maneiras da gente evitar isso. Bom, cara, eu acho que assim, eu vou elencar uma que vai valer por 3, tá? Ótimo. Para você ter uma ideia, o pessoal que está escutando aí, o dinheiro ele tem uma sensação de felicidade, tá? A gente compra algo e esse algo traz um pico de felicidade pra gente. Só que com o tempo, esse pico ele vai caindo. Então, por exemplo, quando você compra um carro, pico de felicidade. E aí nessa primeira semana você fala, filho, não pisa no carro, o carro tá novo, tá com cheiro de novo, etc. Filho, toma cuidado, você mesmo lava o carro. Não, deixa que eu vou lavar o carro. Assim, pelo amor de Deus, tá zerado. Então você, às vezes, nem tira o plástico do banco. Né? Então você mantém o plástico do banco. Só que com o tempo, passa-se 1 ano, 2, a criança pisa com o pé sujo, você não tá nem aí. Manda pro lava-jato, eu não quero nem saber disso, porque acabou aquele pico de felicidade. E aí, qual que é o ponto aí? É que você vai ter que comprar um outro carro agora, pra gerar um novo pico. Então você fala, eu acho que já tá na hora de trocar de carro. Acho que já tá na hora de trocar de casa. E aí você vai gerando novos picos. O problema é que, por exemplo, quando a gente fala de casa, todo mundo sonha em ter uma casa com piscina. Mas quando tem a casa com piscina, não usa a piscina, porque ele tá tão corrido que ele basicamente não olha mais para isso. Então a maior parte das coisas que a gente consome, e se vocês pararem para pensar, a maior parte das coisas que estão na nossa casa hoje, você parar para pensar em algumas coisas, você vai lembrar que no dia que você comprou, fazia total sentido comprar. Não, eu tenho que comprar isso aqui porque vai ser melhor pra gente e tal. E hoje você nem nota mais. E você nem usa mais. E aí qual que é o ponto? Como que eu faço pouco dinheiro na minha cabeça ser muito dinheiro? E eu parar de ter dor de cabeça, de não enfrentar os problemas, etc. Quando eu começo a gastar com experiência. Coisas, ela tem um tempo de felicidade, um pico. Então a coisa, eu compro, vem um pico, depois ele vai caindo, depois ele já não é mais tão importante assim. Né? Então tem um pico, por isso que nunca te satisfaz. Você sempre vai estar o resto da vida comprando algum bem, uma casa, um carro, etc, qualquer outra coisa. E sempre vai lançar um melhor, né? Então vai ter daqui a pouco, a gente vai estar velho, vai ter o iPhone 150 e vai continuar tendo. E aí basicamente, quando eu começo a ter essa consciência e falar assim, cara, não são as coisas, mas as experiências. E aí, o que é legal da experiência? Que quando você compra experiência, poxa, você tá lá com a sua família, seus filhos, uma viagem, etc. Primeiro que o pico de felicidade se mantém. Então, poxa, eu fui pra Gramado com a minha família, a gente brincou, pá. No dia a gente tava andando na rua, um carro sujou a gente de lama. Na hora, você ficou pé da vida, nesse exemplo. Caramba, sujou a gente de lama. Só que, com o tempo, quando você tá numa festa entre amigos ou com a sua família, você fala, isso lembrou no dia que a gente tava em Gramado, ele jogou lama na gente. Aí todo mundo ri. Então começa a virar um pico de felicidade toda vez que você relembra a história. E é tão forte que é capaz dos seus pais ou seus filhos, quando forem pais, contarem, olha, o seu avô lá atrás, ele foi pra Gramado quando eu era criança e tarará, e a gente se sujou e a gente riu e tal. Então fica uma coisa temporal, a experiência. Então basicamente qualquer literatura que você pega sobre dinheiro, que tem estudos, né, tem muitas que não tem, mas você vai ver que basicamente eles falam para que você gaste mais com experiência. Cara, não tenha dó de gastar, por exemplo, com viagem. Essa viagem vai custar 50 mil, 100 mil, dane-se. Porque você vai viver várias vezes o pico de felicidade do que você gastar com coisas que vão ficar paradas. Entende? Então acho que um ponto é a gente saber usar o nosso dinheiro.
E tem, acho que até uma pesquisa que fala sobre isso, né? Que as pessoas mais felizes, elas não compram coisas, elas investem em experiência. Experiência. Aí você começa a olhar, por exemplo, se você parar pra olhar o Instagram, você vai ver que as pessoas que a gente conhece que mais tem grana tá fazendo sempre o quê? Viajando, 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 viajando. Tá em Dubai, tá não sei aonde, tá sempre viajando. E é combustível, né, Fernando? E é um combustível. Então, basicamente, uma outra curiosidade. Quando você mora na frente do trabalho também, é um alto pico de qualidade de vida. Tem estudo que fala que é equivalente a você ter quase 5 milhões de dólares na conta. Você morar na frente do trabalho. A sensação de riqueza é equivalente a você ter quase 5 milhões de dólares na conta. Porque você mora na frente do trabalho e boa parte da sua vida você trabalha, então boa parte da vida você economizou tempo. Nossa, que sensacional. Isso é muito, muito, muito real. Então, basicamente, o dinheiro está sempre ligado a uma emoção. Então, quando eu domino isso, por exemplo, se eu tô chateado, o que eu vou fazer? Poxa, vamos pro restaurante, eu tô muito chateado hoje. Eu mereço, trabalhei pra caramba, então vamos pro restaurante. E quando eu tô feliz também, eu quero gastar dinheiro. Nossa, a gente bateu aquela meta, vamos lá pro restaurante X. Então tá sempre atrelado a uma emoção. Se você regula as suas emoções, você acaba regulando o teu uso do dinheiro. Se você tem uma emoção desequilibrada, você vai ter o seu dinheiro desequilibrado. Você vai descontar no dinheiro. E aí não adianta ter dinheiro suficiente. A gente já pegou casos de clientes com renda de 50, de 80 mil reais endividados. Uhum. Então, poxa, o cara é 80 mil mês endividado, eu tô aqui com uma renda baixa. Por quê? Porque o emocional estava descontrolado. Porque essa pessoa dava muito presente. Por quê? Porque ela estava muito fora de casa. Então, para compensar o tempo que não estava com os filhos, ela falava, não, filho, eu trouxe um iPad, eu trouxe um carro, eu trouxe não sei o quê. Então, não tem dinheiro que dá. Não adianta, não, mas eu faço 100 mil mês. Não vai ter dinheiro suficiente. Então, basicamente, o que tem que fazer? Regular o emocional e gastando mais com experiências. Por exemplo, nossos filhos não lembrarão do Lego. Eles lembrarão dos momentos que você parou para sentar com eles e fazer uma brincadeira. E fazer lá uma casa de papelão, sei lá. Né? Que é uma coisa que não gasta dinheiro, que para ele vai ser super engraçado. Melhor do que um brinquedo caro. Olha que interessante, né? Então é muito melhor você transformar as coisas em experiência. Poxa, ao invés de você pegar essa grana, comprar uma comida cara e sentar com a família ali e jantar aquele hambúrguer, etc., é melhor você pegar e falar, filho, hoje temos uma missão. De manhã vamos no açougue, mandar moer carnes, e depois vamos ali buscar um pão, e depois ali, enquanto a mamãe está em casa, enquanto o papai está ali e tal. E essa experiência, esse dia inteiro, agora vamos cozinhar juntos, e olha o hambúrguer girando, e olha isso, e olha... Isso vai ficar na cabeça dele. Essa é a importância. Então, quando a gente começa a entender isso, aí você vê, cara, eu tenho que fazer muito dinheiro, mas tenho que fazer muito dinheiro para fazer experiências com a minha família. Não para ficar comprando coisas para eu mostrar para outras pessoas que eu tenho essas coisas, sabe? Então, muda o jogo. Aí você, mesmo com pouco dinheiro, parece na sua cabeça muito dinheiro. E aí as pessoas ao redor não começam a entender mais. Mas como que ele é tão feliz? Se eu tenho 3 carros, se eu tenho isso e aquilo, e ele só tem um, e como que é isso? Porque ele tá provavelmente gastando com experiência. Olha Loucura, só, né? Incrível que você tá falando. Deixa eu trazer aqui uma reflexão. Primeiro agradecer o Flávio Augusto e dizer que ele fudeu com a minha vida. Em que sentido? Num sentido bom, porque outro dia me perguntaram, quais são suas metas, quais são seus sonhos, e assim... foi difícil eu responder isso. Por quê? Assim, quais são seus sonhos? Porque depois que eu ouvi uma coisa do Flávio, mudou muito, virou muito a minha chave, talvez vire a sua chave aí também, que ele disse o seguinte, ter acesso é mais importante do que possuir. Porque eu tinha vários sonhos. Quero ter uma casa na praia, quero ter uma chácara de lazer, quero ter uma Porsche, e aí você vai colocando coisas, vai empilhando coisas. Só que isso vai te distanciando muito da realidade que você tem hoje. Tá? Eu não sei qual que é a realidade de cada um. Então você pensa o seguinte. E aí eu vou trazer uma outra analogia que eu vi no livro do Tony Robbins. Não sei se você leu aquele Dinheiro, o livro do Tony. O jogo? É, o Jogo do Dinheiro. Uhum. Muito bom livro. E ele fala, teve algo que ele falou lá também que foi disruptivo, e aí conectou muito com o que o Flávio Augusto disse. Ele disse que pegou uma pessoa, chamou uma pessoa do seminário e falou assim, cara, qual que é o teu objetivo? E o cara tava frustrado, que falou, cara, tô trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, mas tô muito longe daquilo que eu quero. Ele falou, tá, o que você quer? Começou a desenhar
lá com o cara, o que você quer? Aí ele falou, eu quero ter um avião. Legal, você quer ter um avião, beleza. Quanto custa esse avião? Custa, sei lá, 40 milhões de dólares. O que mais você quer ter? Eu quero ter uma lancha, mas eu quero ter uma lancha de 10 milhões. Tá, beleza. E que mais? Eu quero ter uma casa lá em Miami. Tá, beleza, na praia, não sei o quê. Beleza, foi anotando. Daí ele falou o seguinte, quantas vezes você vai usar esse avião por ano? Aí o cara pensou, falou, não, pelo menos aí umas 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Tá, então vamos imaginar aqui, vamos fazer um cálculo que você aluga um avião, toda vez que você for viajar, certo? Você quer se deslocar, quer ter um momento particular ali, seu, entendo. Quanto que vai custar isso? Aí ele fez o cálculo, custa tanto, sei lá, 20 mil dólares por ano, beleza. Ao invés de possuir, a história do ter acesso. Aí, tá, quanto custa essa casa? Essa casa custa, sei lá, 10 milhões de dólares. Beleza. Quantas vezes no ano você vai nessa casa? Eu vou, sei lá, 4 vezes no ano. Beleza. Se você locasse essa casa, né? Locação. Quanto vale? Tanto. Beleza, foi fazendo esse exercício. Lancha, mesma coisa. Você precisa ter uma lancha, ele vai alocar essa lancha. Foi fazendo esse exercício. E aí ele dividiu tudo o que ele queria fazer, que cabia dentro do ano, ele dividiu isso por mês. Ele falou, olha, para você chegar nisso daqui que você quer, você precisa ter uma renda de 50 mil dólares por mês. Qual que é a tua renda hoje? Aí o cara se assustou e falou, 80 mil dólares. Ele falou assim, você já pode viver esse sonho. O que te distancia, às vezes, do teu sonho é você colocar no papel e entender que, às vezes, o que você busca é ter acesso e não possuir. Por que você precisa possuir? Porque quando você fala que você quer possuir, isso te coloca num patamar onde realmente você vai ter que colocar ali um patrimônio gigantesco. Será que você já não poderia viver esse sonho todos os dias? Então, quando o Flávio fala isso, de ter acesso é mais importante do que possuir, e eu lembro desse exercício do Tony Robbins, eu fiz esse exercício, cara. E eu olhei e falei assim, caramba, eu já consigo viver as experiências que eu gostaria de viver. E eu não preciso ficar limitado. Se eu tenho uma casa na praia, por exemplo, eu vou ter que ir pra lá na mesma praia todo ano. Pois se eu quiser ir pra uma praia diferente. Então, nesse sentido, eu vejo uma vantagem de não ter uma casa na praia. Então, eu posso ir em quantas praias eu quiser, pegar o mesmo padrão de casa, mas visitar lugares diferentes. E aí vem aquela questão quando o pessoal me perguntou assim, cara, quais são os seus sonhos? Eu falei assim, cara, hoje, sabendo de que ter acesso é mais importante que possuir, não me resta muitas alternativas. O que é bom. E aí se conecta exatamente isso que você está dizendo. Por quê? Porque você começa a viver, a criar metas para você viver, ter acesso e viver experiências, ao invés de pensar única e exclusivamente em possuir coisas que estão limitando, às vezes, os seus picos de felicidade, que você já, de repente, poderia estar vivendo. Boa. É isso mesmo. E, cara, esse exercício é muito forte porque, assim, tem muita questão de mentalidade. Lá no meu consultório financeiro, a equipe toda ela trabalha olhando para isso, né? Olhando o comportamento, não só a partir do número ali. Então, no método que eu desenhei, basicamente a gente olha essas duas esferas. E às vezes tem uma perguntinha que a gente faz de pegadinha, assim. A gente fala assim, olha, mas assim, o que você faria quando você chegasse ao seu primeiro milhão, seu primeiro, sei lá, 10 milhões, enfim, o que faz sentido ali pro cliente na mesa. Aí ele fala, se eu tivesse aqui esse dinheiro na minha conta hoje, a primeira coisa que eu ia fazer era atividade física, ia começar a correr de manhã e tal, e aí a gente vai fazendo a lista. Cara, quando a gente olha pra lista dele no final, aí vem a pegadinha, né? A gente fala, cara, mas, boa parte aqui você já consegue fazer sem ter esse dinheiro na conta. Aí ele olha, é mesmo. Correr de manhã, você pode correr, só acordar um pouco mais cedo. E aí, por isso que eu falo que é uma questão, às vezes, uma cegueira mental ali, que você acha, é só quando eu tiver essa grana que eu vou poder fazer isso, aquilo. Cara, não. Na maioria das vezes você já pode fazer agora, você já pode acessar, não precisa possuir. Ótimo. Mas é uma mudança, é que a gente foi treinado a possuir, cara. A gente foi treinado você vai e tal, consome, e enfim. Isso é tão forte e cultural pra gente que, por exemplo, o 13º salário, ele foi criado hoje, né? As pessoas entendem o quê? Que ele foi criado pra você dar presente no Natal. Né? Então, eu vou lá comprar pro meu marido, pros meus filhos, presente e tal. Então, um assalariado hoje, ele tem essa ideia, né? De, olha, eu vou comprar presentes. Só que, na verdade, o 13º ele foi criado na consolidação das leis trabalhistas para ajudar você nas contas de janeiro, fevereiro e março. Só que o marketing é tão forte que você já assimilou que você tem que usar o seu 13º ou para antecipar ou para gastar. Com presente.
Então é a cultura tão forte que os caras não conseguem usar o dinheiro para o que tem que usar. Se você quebrar um ciclo 1 ano, a gente já viu isso acontecer, nesses 10 anos que a gente vai fazer, 1 ano de ciclo quebrado, cara, começa a sobrar dinheiro na conta do cara. Cara, e é tão forte isso que você tá falando, dessa questão de mindset, que na minha casa, pelo menos, né, meus pais são japoneses, como eu estava conversando com você antes, e eles falavam assim, tudo que você quiser comprar, tem que juntar dinheiro para comprar à vista. Quando eu comecei a entender o jogo do dinheiro, eu entendi que eu poderia fazer muito mais, né, ter, assim, retornos muito mais interessantes se eu soubesse trabalhar meu dinheiro. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando com as crianças também, porque é mindset, é aquilo que você falou. E às vezes a gente precisa tirar um pouco essa questão de, mas meu pai e minha mãe me ensinou desse jeito, eu cresci desse jeito. Vou repetir. Mas olha o resultado, né? Olha o resultado deles. Olha o resultado das outras pessoas que estão fazendo diferente. Qual que é o resultado que você deseja ter? Não, e outra... e a informação que eles tinham na época também. Exato. É um detalhe bem forte, né? Por exemplo, eu acho que você não deve comprar tudo à vista. Eu acho que você deve fazer, por exemplo, uma alavancagem. Eu sou muito fã de consórcio, vocês sabem disso. Sim. Então eu acho que você... Pô, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Não. Segura ele, pega uma carta, você vai usar a metade da grana ali e tudo. Então, assim, mas é conhecimento. Na época não tinha esse conhecimento. E tudo bem, eles aprenderam isso e é melhor do que sair torrando dinheiro, não é? Agora, com os acessos que a gente tem, com tudo ficando mais fácil, poxa, deixa eu ver o que é esse negócio de comprar dinheiro de consórcio. Como é que funciona isso? Deixa eu ver como é que é investimento. Né? Às vezes eu brinco lá, né? A gente tem uma mentoria de investimento, aí o pessoal pega a grana, compra o imóvel à vista lá, ou o que ele quer à vista. Falo, não, mas isso aí dá para você ter aplicado e com juros ter comprado esse negócio. Sim. Você ia ter os dois no final, né? Você não tirou um dinheiro daqui para o outro. Então aí vem o modelo mental de novo. Então assim, o que eu acho incrível do dinheiro? Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Cara, só economizar não funciona. Primeiro que se você só economizar, você vai empobrecer. Vai viver numa mente tão escassa que você não vai fazer mais nada na sua vida. Não, eu como miojo e tomo água. Escassez total. Então, o que você tem que atacar? Controle. Saber para onde está indo ali o dinheiro, ok, consciente. Mas uma outra coisa que você tem que atacar com muita força: fazer mais dinheiro. Então esse é o segredo, vamos dizer assim. Então eu controlo, né? Poxa, começo a olhar o dinheiro que gera dinheiro, mas eu também começo a pensar em coisas para fazer mais dinheiro, né? E aí eu uso o termo americano, né? Fazer dinheiro, não ganhar. Fazer uma ideia, alguma coisa, um insight que você vai ter é diferente de ganhar. Ganhar é aquela coisa de tô tirando de alguém ali. Fazer dinheiro. E na sua opinião, esse seria já o primeiro pilar, Fernando, para a gente construir uma carteira de investimento? Sim. Eu acho assim, a primeira coisa que você vai fazer um controle. Você vai em qualquer... Cara, você tem um monte de vídeo por aí que vai falar assim, a primeira coisa que você tem que fazer, sai da dívida, depois você monta o seu orçamento, depois você investe. Na prática não é isso. Atendendo família one-on-one, como a gente atende, conversando e se importando com as pessoas, não. Primeiro você faz o orçamento. Primeiro você faz o controle, depois você vai ver que dívida que você vai atacar, depois você vai fazer os investimentos. E se você deixar para fazer investimento, quando tiver sobrando dinheiro, você nunca vai fazer. Olha que interessante. Não, eu vou contratar um investimento quando sobrar e tal. Não vai. Por quê? Porque a gente foi programado para pagar conta. Isso, acabou. Não é normal você querer colocar o seu dinheiro em algum local que vai gerar dinheiro. Isso não é normal, tá? Normal é pagar conta, é sobrevivência. Sobrevivência. O ser humano foi programado para sobreviver o tempo inteiro. Então, por exemplo, isso é tão forte que quando um ser humano, quando a gente ganha um dinheiro extra, ganha um processo, ganha um bônus, fechei um grande contrato, depositaram um grande dinheiro na minha conta, o que a maior parte das pessoas fazem? Vão quitar a dívida. Primeira coisa, recebi um dinheirão extra, vamos quitar a dívida. Cara, quem disse que você tinha que quitar a dívida? Por que você não aplicou essa grana de novo, multiplicou ela muito para te ajudar a quitar e ainda continuar com ela? É diferente o raciocínio. É só raciocínio que muda. Então, enquanto um está altamente, vamos dizer assim,
focado em só querer pagar conta e pagar dívida, as pessoas mais prósperas têm um foco em fazer mais dinheiro. E o que ela pode fazer com isso, entende? Então, por exemplo, é simples. Você apresenta uma coisa para uma pessoa, aí olha, esse produto aqui, essa mentoria, sei lá, custa 5 mil. Nossa, é muito caro. Não, eu já não tinha dinheiro para aquela outra lá de 30, mas essa tá muito caro. Aí essa pessoa sai da sua mesa, ela abre a porta do escritório, entra no carro dela e ela esbarra, sei lá, num poste. O cara sai, simulando aqui a história pra vocês entenderem, o cara sai, liga pro amigo e fala, ó, o cara quebrou minha porta aqui, o cara já fala, olha, essa porta tá 5 mil o conserto mínimo. Aí ele fala, ó, vai dar 5 mil. O que essa família faz? Ela se mobiliza, começa a fazer dinheiro e ela consegue pagar os 5 mil. Porque agora esses 5 mil reais, ele saiu da coluna de investimento, de multiplicação, e foi pra coluna de sobrevivência. Aí na sobrevivência eu tenho que dar um jeito de pagar. Por isso que você vai encontrar pessoas que ganham lá 2 mil, 3 mil, ou um salário mínimo, que, cara, consegue ter um iPhone, consegue ir para o shopping, pagar energia, pagar aluguel, pagar comida. Porque tá tudo na coluna da sobrevivência. Faz sentido. Então o meu convite é, pega a tua coluna de sobrevivência e coloca enriquecer. Coloca fazer mais dinheiro, coloca investimento, coloca coisas que vão gerar dinheiro no seu bolso. Entendeu? Vai ter a hora pra você consumir as coisas que você quer consumir, mas primeiro compra coisas que vão gerar dinheiro, que vão multiplicar. Só que a gente foi programado pra fazer o quê? O contrário. Prioriza as coisas que tiram dinheiro do seu bolso, né? Então você vai ver o estagiário com iPhone 15. Cara, como é que esse cara tem esse iPhone? Né? Então a gente aprendeu a priorizar isso em vez de priorizar aquilo que vai nos enriquecer. Então é só, cara, é mudança, é direcionamento de recurso. Entende? A maior parte nos ensina a direcionar para gasto mesmo e sem retorno nenhum. Ah, mas então eu não posso ter um carrão? Pode, mas primeiro cria a tua coluninha de enriquecer aqui. E aí essas coisas você vai comprando com bônus daqui, com retorno daqui. É só isso. Aí você pode ter o que você quiser. Não tem problema. Por quê? Porque você vai ter ali a sua fonte de receita. Então é uma mudança de mentalidade que basicamente a gente não aprende na escola. A gente não tem esse tipo de mentalidade. Ó, só pra vocês terem uma ideia, a gente já atendeu pessoas com 5ª série, 6ª série, com mais de 50 milhões na conta. Caramba. Ou seja, o dinheiro não quer saber da sua instrução. Exato. Ele quer saber como que você lida com ele. Cara, 10 anos fazendo isso. Então, a gente viu muita coisa. Meu Deus, 5ª série, 6ª série. Né? E, obviamente que eu ficava investigando. Mas como que você chegou nisso? Não, é porque eu comprava coisas que me davam dinheiro. Comprava ativos. Que é os ativos que o Robert Kiyosaki usa no Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, basicamente, essa consciência, e acho que todo mundo que está assistindo tem que ter, porque em algum momento você é seduzido a comprar coisas que não geram nada. E elas são mais bonitas, inclusive. Uhum. Entendeu? Vou dar um exemplo de vocês. É melhor comprar um consórcio ou comprar um Porsche? O mais bonito é o Porsche. Que dá pra sair na rua. Exato. Não é? Consórcio não é bonito, não tem como mostrar pra ninguém. Olha, eu fiz uma alavancagem, viu? Paguei 400 e tô levando 1 milhão. Não tem como, sabe? Então, é uma sedução que a gente vai ter que evitar se quiser enriquecer. Nesse livro do Tony Robbins que você citou, ele tem uma coisa bem interessante. Obviamente que ele senta com muitos bilionários, né? E aí ele vê um padrão. Qual que é o padrão que ele vê? Que todos mantiveram o mesmo padrão de gasto, enquanto subia a receita. Você já pensou? Você tem um custo de vida lá de X mil. Esses caras mantiveram enquanto a receita estava subindo. Cara, mas você já tem 100 mil dólares de salário, tudo bem. Você já tem 500 mil dólares por mês, tudo bem. O cara continuou mantendo, cara. Tem uma frase que diz o seguinte: se você não tem uma inteligência financeira, um aumento substancial na sua receita acarretará num aumento substancial das suas despesas. Sim. Cara, os mais endividados são os que têm mais dinheiro porque eles têm mais acesso a crédito. Então o cara tem um cartão de crédito ilimitado, né? O cara com renda baixa não tem. Então ele tá detonado. Então basicamente vem da consciência. Obviamente que para a indústria
de empréstimo, isso também não é interessante. E, cara, eu não condeno empréstimo, porque se você souber usar, você faz de novo a alavancagem. Né? Tem um dinheiro que me custa 10 ao ano, coloquei ele numa aplicação de 20, cara, você está ganhando 10 limpo com o dinheiro dos outros. Então, para que eu condeno? Você vai ver muito planejador condenando isso, né? Exato. Então, assim, é porque não é de vida real, né? De leitura e tal. A gente atende pessoas no One há muito tempo. Então, a gente viu muita coisa. Então, assim, eu acho que a coluna de fazer mais dinheiro, ela tem que ser mais forte do que economizar. É o jogo que tem que ser jogado, sabe? O jogo da economia, cara, joga o jogo de fazer mais. Controla, faz mais. Controla, faz mais. Daqui a pouco você não se preocupa mais com isso. Excelente, excelente. Para finalizar, para fechar o raciocínio, Uhum. pessoal, olha só, eu vou desafiar você a fazer o seguinte, tá? Não importa quanto dinheiro você tem, porque as pessoas também confundem. Eu tenho muito dinheiro com inteligência financeira e a gente que também trabalha com investimentos, a gente vê que não é isso. Uhum. Já viu pessoas ali ganhar renda de 1 milhão por mês, você falou 80 mil, mas o cara tá quebrado, não tem patrimônio, Sim. tem uma... Ou seja, vive como rico. Cuidado ao viver como rico de mentira, pois você pode ser um pobre de verdade. Então a gente vê muita gente vivendo como rico, mas que não é rico. Não tem patrimônio, se parar de trabalhar, tiver algum imprevisto, vai se colocar em problemas financeiros. Então, assim, o exercício que você tem que fazer, você que está ouvindo, porque aqui ouve a gente, empreendedores que estão iniciando, como empreendedores aí que já estão num patamar muito grande, faz esse exercício, coloca no papel os seus desejos, né? Quais são os seus desejos, quais são as experiências que você quer ter, que você quer viver. E tenta colocar esse conceito, tá? Hoje, vamos colocar o conceito de ter acesso. Esquece um pouquinho o conceito de possuir. Não que isso seja errado, mas nós estamos falando para você entender uma nova mentalidade, um novo conceito, um novo significado. Beleza, coloca tudo que você quer ter acesso. E aí você faz um cálculo. Fala, beleza, então isso me custaria aproximadamente tanto por ano. É um exercício muito gostoso. Quando eu fiz foi muito prazeroso. E aí você olha para a tua renda, né, para os rendimentos que você tem mensalmente, anualmente. Às vezes, a maior parte desse sonho que você almeja viver, você já pode viver. E talvez esse número que você está estabelecendo, ou antes de entender isso, é só um limitador financeiro para você realmente não viver aquilo que já está à sua disposição. Então eu convido todo mundo a fazer esse exercício. Vai ser uma mudança se a gente depois deixa um feedback. Poxa, olha, eu fiz esse exercício realmente incrível. Eu já consegui viver muitas experiências das quais eu só achava que eu teria se eu tivesse realmente um patrimônio, coisas, né? Sim. Com valor agregado muito, muito alto. Boa, boa. Então, assim, vamos tentar desenhar uma receita de sucesso. Qual que é a ideia do podcast? É sempre tentar extrair uma receita de sucesso que você consiga implementar no dia seguinte para que você tenha êxito instantaneamente. Então, nós estamos falando de enriquecimento aqui, né? Um papo bem, bem bacana. E a primeira receita, para mim, que já ficou claro, que eu também prego muito sobre isso, é o que? A mentalidade, é o significado que você dá para as coisas. Então, eu tive no podcast do Marcelo Germano, e aí a gente foi falar lá sobre justamente também sobre construção de riqueza, né? E aí eu até falei para ele, olha só como a gente é tentado aí para esse tipo de situação. Eu também conheço muitos educadores financeiros e mais de 90% deles te levam para uma puta escassez, porque foi como eles construíram patrimônio sendo escasso. E eu conheço poucos planejadores financeiros que ensinam da maneira correta, que é o quê? Abundância, com a mentalidade da abundância. E eu falei assim, quer ver a primeira frase que você tem que tirar da tua vida? Gaste menos do que você ganha e invista bem a diferença. Aí o Marcelo Germano pegou e falou assim, já tô fazendo tudo errado. Falei, calma que eu vou dar contexto para isso. Ganhe mais do que você gaste e invista bem a diferença. Pô, não é a mesma coisa? Não, um te leva para escassez. Eu ganho 10, preciso investir 2 mil. Um exemplo. Então eu tenho que viver com 8. Então, olha só, eu já estou ficando um pouco escasso. Pô, se eu ganho 10, como eu aprendo a fazer dinheiro? Para ganhar 20. É isso. Mantenho o meu padrão, ou até posso subir um pouco, um degrauzinho no meu padrão de vida, e vou investir a diferença. Então a gente tem que tomar cuidado. Acho que é esse tipo de coisa, né? Sim. Olha uma curiosidade interessante, cara. Quando eu tô palestrando para pessoas que têm negócio, né? E a maioria é negócio médio, pequeno ali, né? Grande parte. Eu sempre faço uma pergunta ali, né? Eu falo assim, cara, um cheque em branco com um valor de X milhões resolveria o seu problema? Onde você usaria esse dinheiro para fazer mais dinheiro? Cara, a resposta é sempre não. Olha que interessante. Ou seja, mais dinheiro não resolve. E aí, o que eu quero provar com isso? É que mais dinheiro não resolve, o que vai resolver é conhecimento.
Então tudo é sobre tempo e sobre conhecimento, cara. Entende? Às vezes não é o cheque de 1 milhão que vai salvar teu negócio ou a tua empresa. Não é isso, porque você vai pegar 1 milhão e vai gastar com um setor lá que não fez a mínima diferença. Você só torrou esse dinheiro e não gerou nada no seu negócio. Então, basicamente, é o conhecimento que você vai comprar. Ótimo. Olha que loucura. Isso. Vamos pegar então, assim, ó, você que lida com várias pessoas aí, desde pessoas aí que estão quebradas, vamos dizer assim, financeiramente, como pessoas que têm, que nem você falou, 50 milhões na conta, está abundante. Quais são os padrões que determinam uma pessoa de sucesso de uma pessoa de fracasso quando o assunto é enriquecer, é finanças? O primeiro, você já soltou aqui, imagino que seja o primeiro, que é a mentalidade e significado. Beleza, esse é o passo 1. O 2. Tá, primeiro mentalidade. O 2, não saber o controle do dinheiro. Tá. Então, geralmente, eles têm um orçamento, sabe? O que custa cada coisa. Pá. Moradia, saúde, transporte, sabe? Tudo isso. Então, porque te gera consciência você fazer esse exercício, né? Você lançar ali e tal. Agora, terceiro, eles têm os 3 tipos de renda. Quais são os 3 tipos de renda? Renda principal, que é do seu trabalho, do seu negócio. Segundo, renda extra. Então, eles criam renda extras, né? Algum hobby vira o principal, né? E terceiro, a renda passiva, que é quando você tem um dinheiro aplicado que gera um juros para você, ou seja, o rendimento que você usa. Então, eles geralmente brincam com as 3 rendas. Eles têm as 3 rendas e fortificam muito elas, né? E o quarto ponto, que não necessariamente é em ordem de importância isso, tá? Mas eu acho que o quarto critério, o quarto pilar seria foco na família e em Deus. Então, boa parte prioriza muito a família e muita gente enriqueceu porque queria dar uma vida muito digna para a família. E a família, principalmente quando você tem filhos, te dá uma energia que você não sabe de onde veio essa energia. É muito louco isso. É verdade. É uma energia que você fala, não, cara, qualquer outra pessoa no meu lugar estaria dormindo nesse exato momento, mas eu tô aqui lendo um livro para ver como que eu vou fazer mais dinheiro amanhã. Né? Então, os princípios, né, doação, né, todos os nossos clientes, eles aprendem a doar no nosso método, porque o princípio da doação, você está abundando na vida da pessoa. Às vezes o teu dinheiro ali salva uma vida, salva um negócio, que daqui a pouco esse negócio contrata mais 100 pessoas e vai embora. Então, esses critérios são todos equivalentes e importantes. A coisa das 3 rendas, a gente foi treinado para pensar em uma renda, que é a principal. Então você cresce, a escola, não, você vai estar fazendo a faculdade porque você vai ter a sua renda principal. Agora, a questão do conhecimento é muito importante. Aí você pega um dos caras mais inteligentes. Ele entra num dos 4? O conhecimento? Ele entra, eu acho que ele tá bem junto com mentalidade ali, né? Mentalidade, tá. Mas a questão do conhecimento é tão forte, mas tem uma armadilha também aí, cara. Quando você pega aquela frase de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Eu tenho estudado muito filosofia. E você vai vendo o que ele queria dizer com essa frase. Na verdade, ele queria dizer assim, ó, cara, sou muito inteligente, mas eu tô abrindo mão dessa inteligência para ver o que eu vou aprender agora. A gente tem que ser assim, cara. A gente tem que estar o tempo inteiro, olha, eu sei de tudo de investimento, mas deixa eu ir nesse curso de investimento e vai ter uma pegadinha que você vai aprender. Alguma coisinha, algum insight que você vai ter. Aí, essa é a primeira armadilha. Sempre a gente chega num nível que se você fala assim, cara, eu já sei de tudo isso aí, eu só leio o livro, eu já sei. Não preciso mais fazer nada disso, não vou atrás mais. Então, isso também é uma coisa muito perigosa. Coincidentemente, no nosso encontro lá com o Flávio e tudo, eles citaram isso. E o segundo ponto é a armadilha do conhecimento também. Não, vou fazer só mais um curso. Aí eu vou para o mercado, aí faz mais um. Cara, você está 4 anos estudando. Você nunca fez nada. Então, poxa, isso também é um ponto de equilíbrio que você tem que colocar ali e falar assim, não, peraí, eu vou fazer um curso, mas eu tenho que gerar retorno. E uma das coisas que eu fiz lá no começo, que foi bem legal, eu estipulei um retorno para cada curso. Então, eu fiz um curso de 20 mil, com esse conhecimento, eu tenho que gerar no mínimo 40 mil. Para fazer outro. Para fazer outro. Então foi uma coisa bem interessante, porque aí você se provoca a fazer mais dinheiro. Isso foi bem interessante. E ao mesmo tempo você quebra a armadilha do conhecimento. Que é sempre ficar fazendo cursos e cursos, participando de um monte de coisa e não consegue gerar retorno nenhum. Então eu acho que isso tudo, cara,
foi assim o que eu vi nessas pessoas com mais patrimônio, sabe? Com pouco estudo na maior parte das vezes, mas que tinham seu avião próprio, né? Então, eu acho que esse somatório é o que gerou muito resultado. Legal. Sensacional. Foi o que a gente estava conversando aqui no podcast anterior, né? De você não ser arrogante, de falar assim, eu sei de tudo. É isso, essa E frase, de você ter o essa poder palavra. de execução, né? Que também não adianta conhecer muito e não poder executar nada. Legal. Perfeito, é isso, é não ser arrogante. Então, poxa, um dos caras mais sábios, né, que tem, falou, cara, não sei de nada, deixa eu sempre estar disposto a aprender. Mais ou menos isso, sabe? Então, a gente sempre pode aprender, inclusive com alguém mais simples que a gente ou mais avançado com a gente, cara. Sempre. Ótimo. Receita de sucesso. Vamos lá, pegamos 4 pilares, isso é importante. Mentalidade, que é o significado que as pessoas dão, junto com o conhecimento. Tá, então de uma maneira simples para as pessoas entenderem quais são os pilares para eu ter uma mentalidade da forma adequada. Só para ficar claro, cada um desses 4 pontos aqui. Tá. O que tem que fazer para ter uma mentalidade adequada? Financeiramente, para construir riqueza. Basicamente esses pontos. Controle, vou dar os 2 principais, controle e pensar em fazer mais dinheiro. Mas como é que você vai fazer mais dinheiro? Com conhecimento? Tá. Cara, o nosso conhecimento tem um termo agora que chama lifelong learning, né? O tempo inteiro aprendendo. A gente tem que estar nisso. Na época dos nossos pais, a gente fazia uma faculdade, colocava o certificado na parede, sou dentista. Acabou. Sim. Não precisava fazer mais nada, acabou. Sim. Agora, a nossa geração é o tempo inteiro estudando. Imagina no nosso setor, imagina se a gente não estudasse vendas. Cara, a gente não ia performar. Desculpa, você pode ter um super produto, Com certeza. mas a gente não ia performar. E quem tá escutando a gente, mesma coisa, você não ia performar, cara. Agora, poxa, vou estudar vendas, vou estudar comunicação. Para mim, as 2 habilidades, se eu pudesse escolher só 2 no mundo inteiro, seria vendas e comunicação. Um bom vendedor tá vendendo o tempo inteiro a sua ideia. Qualquer coisa ele vende, não só produto, mas a ideia. Comunicador consegue transformar uma coisa complexa em uma coisa simples que todos entendam. Então eu pego isso, automaticamente eu vou estudando novas pessoas, vou conhecendo, tendo novas experiências, eu vou mudando meu mindset. Boa. Eu vou andando com pessoas que tiveram resultado, paro de andar com as pessoas que só ficam assistindo TV, que só ficam reclamando, falando de política. Cara, esquece isso. Não vai resolver nada na tua vida se reclamar de política. Não vai resolver nada. O que você está fazendo para fazer mais dinheiro? Essa é a provocação. Boa. Aqui nós falamos do pilar 1. Pilar 2 é não saber o controle do dinheiro. O que exatamente seria não saber o controle do dinheiro? Cara, não tem um orçamento, não tem um mínimo de visão estratégica do seu próprio orçamento. A pessoa física, ela é igual a PJ. Tem que ter um planejamento estratégico, tem que saber onde é que vai o dinheiro. Você tem que olhar uma informação importante. Você tem que olhar os seus custos de forma anual, não mensal. País subdesenvolvido, ou mudaram isso, né? É em desenvolvimento agora. Como o Brasil, a gente olha mensal. Só que país desenvolvido olha anual. Qualquer filme que você vai assistir americano vai falar, ganho $107 mil. Aí ele quebra até a hora, mas se fala ano. Quando vocês olharem o orçamento de vocês, tanto do negócio quanto o pessoal, em formato ano, vocês tomam um susto. Você fala, meu Deus, eu tô comprando aqui uma casa por ano de funcionários em casa. Entendeu? Então você começa a tomar decisões mais conscientes. A ferramenta de lançamento de gasto é uma coisa que pode ajudar. Eu já vi gente controlar num caderno, tá tudo bem. Mas você tem que entender para onde está indo o seu dinheiro, senão não adianta você ganhar dinheiro suficiente. Até num negócio que é pior ainda. O negócio, estou pagando lá, estou investindo numa agência de marketing, não está dando nada de retorno. Se você não controla, você não vai ver isso. Você acha que está gerando alguma coisa e não está. Então você perde dinheiro. Tem indicadores. Quanto que a gente investiu esse mês? Quanto que a gente doou esse mês? Quanto que a gente tirou pra gente? Né? Então é um dinheiro do pague a si mesmo, né? Poxa, não pode ser só conta também. Você é um ser humano, você quer ser feliz. Então se você pega a tua renda toda e só paga a conta, cara, uma hora o teu cérebro explode e fala, ó, vamos pro shopping, a gente merece, dane-se tudo. Aí você taca ali o cartão de crédito em tudo. Então, de novo, a gente não sabe usar o dinheiro. Então, poxa, não, eu tiro um dinheirinho aqui pra eu gastar comigo. Pra eu comprar qualquer... Eu sempre brinco, é um dinheiro sem julgamento.
Eu vou comprar um videogame. O que você quiser, cara, é teu. Então esse controle, esse orçamento, ele vai te dar o controle, que é uma das bases da formulazinha, para depois você atacar ou fazer mais dinheiro. Né? Não, mas aí a maior parte dos educadores, né? Corta tudo e vive só com isso aqui. Cara, desculpa, você não tem família, não? Cara, a pessoa fica até infeliz, né? Não tem um motivo pra querer fazer mais dinheiro. Você não tem prazer. Eu já vi gente, ó. Eu já vi gente que comprou uma coisa parcelado no desafio e com aquilo ali fez tanto dinheiro que pagou tudo. Mudou a vida. Entende? Obviamente tem que tomar cuidado, senão vai todo mundo sair gastando aí. Mas Sim. é comprar coisas que geram dinheiro. Não tem segredo. O retorno dentro do bolso. E basicamente encontrar as experiências que te trazem felicidade. Então você fica meio protegido dessas coisas. Aí você vai entender por que o Elon Musk mora, né, naquele lugar, porque o prazer dele tá na experiência da empresa. Ele quer estar na empresa o tempo inteiro. É aquilo ali. Sim. E aí, não, mas ele mora numa casinha, também vou copiar isso. Cara, olha contexto. Olha contexto. Beleza, ele mora lá de aluguel, etc. Mas, cara, olha o tamanho da empresa. Quando você fizer uma empresa daquele tamanho, aí você faz isso. Entende? Então você vai olhando pra isso e aí você tem que entender que pra eles já não faz mais sentido ter coisas, porque eles têm experiências que trazem mais prazeres pra eles do que essas coisas que você tá acostumado, que você acha que é o sucesso. Não, total. Vamos lá. Se eu sei que na hora que eu comprar uma casa na praia eu vou ter um pico de felicidade, depois que eu vivi aquela experiência, talvez esse pico de... Cara, um ano você já vai estar assim, vou ligar para amigo, manutenção é muito alta. Exatamente. Então, por que não ter essa experiência agora? Você pode ir para casa na praia mês que vem, por exemplo. Se você tiver acesso, você vai ter o mesmo pico de felicidade, ao mesmo tempo que você está vivendo uma experiência, mas você não precisou acumular talvez 10, 15 anos da sua vida para esperar esse pico de felicidade. Aí volta o que eu falei, tudo é sobre tempo, e capacitação e conhecimento. Boa, maravilha. Então você vai perder tempo para construir essa casa na praia e, caramba, você poderia ter curtido vários e vários anos. É igual as pessoas que às vezes chegam e falam assim, olha, eu vim aqui com vocês porque, nossa, eu vou me organizar, mas assim, eu sou servidor, sei lá, e quando eu me aposentar, eu quero dar a volta ao mundo. Aí eu já puxo a orelha. Ué, mas que vida é essa? Que você vai esperar tudo isso para começar a viajar o mundo? Por que você não viaja agora? Não, senta aqui, vamos fazer isso acontecer agora. Sabe? Então, de novo, aí volta pro primeiro pilar, né? A mentalidade. A pessoa tá, não, quando eu tiver 65, aí eu vou começar a viajar. Cara, eu tenho a sensação que esse episódio aqui vai explodir. Vai explodir, porque vai mudar a cabeça de muita gente. E eu nunca parei pra debater isso igual eu tô debatendo com o Fernando. Cara, é muito interessante. Eu lembrei daquele, não sei se é um comercial, que é um pescador. Eu nem sei se eu vou saber contar do jeito certo, mas eu tenho certeza que as pessoas vão saber interpretar. Então, um pescador, aí vai um executivo lá de uma grande empresa, ele mora numa ilha. É um pescador, ele mora numa ilha. E daí ele tem uma técnica lá, que ele faz uma técnica lá e pega bastante peixe. Aí o cara fala, rapaz, como você tem essa técnica? Você podia ganhar muito dinheiro, por que você não se muda pra cidade grande? Daí ele fala assim, pra quê? Porque daí a gente poderia abrir uma empresa junto, você poderia ser até meu sócio ali. Tá, pra quê? Porque daí você vai ganhar mais de 10 milhões de dólares, eu vejo aqui logo no primeiro ano. Ele falou, pra quê? Cara, porque daí você vai poder tirar umas belas férias. Ele falou, pra quê? Ele falou, porque daí você vai poder estar numa ilha como essa. Aí quando ele fala isso, o cara fica olhando pra ele e fala, mas eu moro aqui. E aí, isso é o loop ali, né? Eu já estou vivendo isso. Tá vivendo. Eu já estou vivendo isso. Então, as pessoas têm que realmente tomar esse cuidado, porque elas podem realmente estar num loop ali. Num looping, e ela não está enxergando. E talvez aí você falou, uma cegueira mental. Eu espero realmente que as pessoas desbloqueiem isso depois desse episódio. Falamos do segundo. O terceiro eu quero dar um exemplo. Eu quero colocar os 4 em contexto para realmente ter a certeza de que ficou claro para as pessoas que isso é uma receita. Eu não diria nem receita para enriquecer. Eu diria uma receita da felicidade. Isso aqui está muito mais uma receita para você ser feliz. Que automaticamente vai te enriquecer. Exatamente, né? Então nós estamos falando de enriquecimento, está muito atrelado o quê? Talvez a experiência, a felicidade. Esse tipo de renda principal, renda extra, renda passiva. Sabe onde eu vi isso num curso? Eu gosto muito do Roberto Navarro. Cara, Roberto Navarro. Ele eu fiz curso dele. Aí, ó, ele é um dos caras, mentalidade voltada para abundância. Sim, total. Eu aprendi muito com ele. Tá? Então, assim, ó, Roberto Navarro, indico muito ele. Inclusive, a gente podia vir trazer o Roberto Navarro aqui. Muita gente boa.
Cara, ele foi um dos caras, e ele trouxe esse conceito de renda principal, renda extra e renda passiva. Ele deu o exemplo da Apple. E eu achei muito legal. Ele falou assim, qual que é a renda principal da Apple? Beleza, a venda do iPhone. Uhum. Aí eu vendo o iPhone, essa é a minha renda principal. Vendo o iPhone, vendo um Mac, vendo, né, o iPod, ou seja, são os produtos da Apple. Isso é renda principal. Aí ele falou assim, agora vamos falar de renda extra. Quando você vai realmente numa loja comprar produtos da Apple, ela tem algumas parcerias. Você pode ver que você compra lá um fone que é da JBL, que é uma outra marca. Ou seja, ela tem alguns produtos agregados que ela fala, poxa, eu já tenho o cliente. Eu não necessariamente preciso fabricar esse fone de ouvido aqui. Mas eu posso fazer uma parceria, porque eu já tenho o fluxo, eu já tenho o cliente, já tenho a confiança do cliente. Boa. Vou colocar um produto aqui e vou monetizar. Isso ela faz renda extra. E o que seria a renda passiva? iCloud, por exemplo, Apple Store. Né? Quando você precisa comprar espaço na nuvem, pô, você paga uma mensalidade, uma recorrência. Isso é renda passiva. Sim. Né? Então, ela conseguiu trabalhar muito bem. Quem é a Apple? Só a empresa mais valiosa do mundo. Então, ela trabalha muito bem esses 3 pilares. E quando ele deu contexto nisso para justificar as 3 formas de renda, eu achei muito legal, porque ele usou esse exemplo e ficou bem claro. Sim. Mas como a gente pode criar qual o contexto que você dá em cima disso daqui, os 3 tipos de renda? Vamos lá. Quando você pega qualquer pessoa que tem um sucesso financeiro e você vai fazer uma análise, você vai chegar na conclusão que ela tem os 3 tipos de renda. Sim. Tá? Você vai chegar na conclusão que ela tem a principal, que foi o trabalho. Dessa principal saiu a extra, que às vezes a extra vai virar um negócio. Tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que tiravam fotografia por hobby, que gostava muito, e que virou o principal, e o principal antigo parou, e essa agora é a maior renda que tem. Então, o que você pode fazer? Tanto para negócio, como o Juscel trouxe o exemplo, quanto também pessoa física, você tem que traçar um plano para isso acontecer. O que você está fazendo que você acha que ninguém pagaria nada, que pode ser feito uma renda extra, que alguém vai pagar isso. E a renda extra, mais ou menos, ela é assim. Você sempre acha que ninguém vai pagar nada. Não, mas eu tiro foto de brincadeira. É só porque as pessoas gostam. Cara, alguém vai pagar por isso. E assim, e a renda extra com internet ficou mais fácil ainda. Porque antigamente você tinha que alugar um ponto, contratar pessoas, montar o seu escritório. Cara, hoje você abre o Instagram e começa a sua empresa. Né? Então, poxa, sou especialista em tal coisa. Manda bala, vai lá, pega, faz vídeo e tal, daqui a pouco você está vendendo alguma coisa ou trazendo cliente para você, né? E a renda passiva, aí eu vou um pouco além. Ela pode ser tanto financeira, né, como um investimento, mas não só nesse âmbito de investimento, mas eu acho que ela pode ser alavancada, que aí entra pouco dinheiro fazendo muito, né, que é o caso do consórcio, mas também entra comprar negócios que são geradores também de renda. Então vou um pouquinho mais, no caso da pessoa física, um pouquinho mais além, tá? E ontem a gente viu que comprar negócio faz muito sentido, né? O Juscel, a gente tava lá. Sim. Então, basicamente, é duro falar isso, mas nada vai te enriquecer mais do que um negócio próprio. Então, assim, pô, mas você não é o cara do investimento, eu sou, mas eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa, nada vai te enriquecer mais do que um negócio próprio. Para eu ter uma renda de, sei lá, de R$1.000 por mês de fundo imobiliário, eu tenho que ter 100 mil aplicado. Só que, ao mesmo tempo, se eu comprar 5 livros de administração, memorizar, ler, estudar, me debruçar, sei lá, que eu gaste R$200, R$300 nesses 5 livros, eu chegar em qualquer empresa e falar assim, olha, eu trabalho para vocês de graça para gerar resultado, e se eu gerar resultado eu quero que vocês me contratem por 1.000, por 2.000, por 5.000, eu vou gerar mais do que o fundo imobiliário sem o esforço do fundo imobiliário. Total. Comprando 5 livros. É que ninguém faz esse desafio, né? Todo mundo já quer trabalhar com salário, né? Se alguém parasse para chegar no nosso negócio e falar assim, olha, eu vou trabalhar para você por 6 meses de graça e só se você ver resultado você me contrata. Cara, o empreendedor vai desmaiar no chão. Meu Deus, o que é esse cara? De onde ele veio? Né? Porque você está plantando primeiro. Deixa eu te mostrar os gaps do seu negócio. Não precisa me pagar. Toma, tá aqui isso, muda isso. Então, o esforço financeiro é menor. Então, o que eu falo? Que o trabalho vai te enriquecer. Não tem jeito. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que sempre buscar. Que tipo de negócio eu posso montar?
Né? Mas eu já tenho um negócio. Ok, compre mais negócios. Por que você só tem que ser uma empresa? Faça parcerias, faça um ecossistema, vai plugando as pessoas em você, cresce o negócio. Né? Então você vai construindo a sua marca. Então você acaba potencializando as 3 fontes de renda. Né? Ótimo. Antes de dar contexto para o 4º e último pilar, e antes de colocar o Fernando numa sinuca de bico, que estamos caminhando para o final, queria pedir para você seguir o Receita de Sucesso Podcast, ainda não está seguindo no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, toda semana tem episódio novo, dá 5 estrelinhas aí se está gostando do episódio lá no Spotify. Dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro trabalha única e exclusivamente através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes estratégias. A primeira é você obter um ganho de capital com a venda da carta após a contemplação. O que acontece? Após a contemplação, você tem ouro na mão, porque essas cartas dão acesso a um custo efetivo total menor que outras linhas de crédito. Então você tem a opção de vender essa carta para quem de fato quer usar para comprar um imóvel. Você realiza o lucro, não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente. Ou você pode optar por alavancar patrimônio de forma inteligente. Você pega a carta de crédito, compra imóveis, aluga esses imóveis com o valor do aluguel, você paga o valor da parcela. É uma forma de você comprar um imóvel descapitalizando menos, se utilizando de capital de terceiros de forma alavancada. Quando esse investimento terminar, você vai ter um patrimônio valorizado te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então chama o pessoal da Monteiro Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast. Você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada, chancelada já pelo Fernando, ou pelo meu amigo aqui, sobre a importância da alavancagem. Como ele mesmo disse, eu gosto muito de consórcio e é uma estratégia, uma excelente ferramenta de alavancagem. Muito dinheiro com pouco dinheiro. Muito dinheiro com pouco dinheiro, inclusive que ele recomenda para os clientes dele ali no meu consultório financeiro. Boa. Quarto pilar e dando contexto aqui, foco na família e em Deus. Boa. Cara, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente fala de finanças, como é uma coisa mais racional, os métodos se repetem. Então, por exemplo, 3 rendas, literatura, Navarro, Serbase, orçamento, mesma coisa, todos os experts, porque é a literatura. E, obviamente, você vai ver na prática e é isso mesmo. Então, tudo se repete nas literaturas. Eu gosto de ler muito livro americano, porque é coisa nova. Então, você vai, mas é isso. Não tem nada demais. Só que uma coisa que você não vê em muitas literaturas é a coisa da família de Deus. Só que, para mim, é o principal. Porque senão você sempre vai ficar vazio e você vai ficar tentando preencher com coisas. Então você vai comprar, enfim, ou vai para uma bebedeira, você sempre vai tentar preencher com alguma coisa, mas esse vazio é um vazio, basicamente, que Deus tem que ocupar no seu coração. E aí, cara, olha que interessante, não adianta você ter nenhuma dessas experiências sem a sua família, sem as pessoas que realmente importam para você. Cara, vai pra Bora Bora sozinho. Sabe? Vai pra Maldivas sozinho. Você vai comemorar com quem? Caramba, não tem ninguém. Então a vida fica solitária. Então eu acho que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, que eu aprendi muito com esses cases que a gente atendeu, o dinheiro não vale o custo de você perder a sua família e sua experiência com Deus. Não vale. É duro falar isso, tá? Mas é real. Então ele não vale você. Não é que agora a gente vai ficar separado por 7 meses, aí a gente volta, porque aí cada um vai construir dinheiro e depois a gente tá junto e tal. Cara, toma cuidado, porque até que ponto vale a pena? Entendeu? Então, quando eu falo disso, ao mesmo tempo tá atrelado doação também. Né? Então a gente precisa praticar mais a doação. Né? A empresa por si só, ela é uma doação. Você está contratando pessoas, etc. Mas, poxa, tem tanta gente que R$1.000, que R$100, que 2.000 salvaria a vida. Né? E, enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, as coisas, as virtudes, elas são boa base para que você possa lidar com a sua riqueza, com a sua empresa e com o seu dinheiro. Entendeu? Se você não tiver virtudes, cara, basicamente não adianta você ter um negócio de sucesso se você vai se destruir. Em algum momento isso tudo acaba, isso tudo quebra, enfim, você não consegue sustentar. Então acho que primeiro você tem que ter essa base familiar muito forte. Até porque várias vezes, em várias decisões da família que vai te puxar para o lado mais racional. Né? Então basicamente o que eu vejo é que todos esses caras
tiveram a base familiar muito forte. Cara, eu vou dar um exemplo que você usou a Apple aí, eu vou dar um exemplo da Apple. Eu teria vários aqui, mas você usou a Apple. Steve Jobs, mais Steve Wozniak, pá, na garagem, construíram o primeiro computador. Steve Jobs era tão maluco que pediu pro o Wozniak abrir o gabinete, olha, muda a placa-mãe porque eu quero ela bonita. Mas ninguém vê a placa-mãe do computador. Não, mas eu quero ela bonita. Então ele era o cara perfeccionista, etc. Foram crescendo, gigantes. Cara, e volta no tempo. O Steve Jobs chegou a pedir $50 mil, se eu não me engano, emprestado do cara da Atari. E o cara falou, não, essa empresa não vale nada. Era por 30% da empresa, se eu não me engano. Não calcule isso hoje, porque a empresa está valendo $3 trilhões. Mas olha que interessante. Steve Jobs saiu conquistando tudo, ok, Apple, marca no universo, aquela coisa toda, mas olha na história dele. Ele para, quando ele já tá com muita grana, e fala, eu preciso encontrar meus pais biológicos. E ele paga detetives, cara, pra encontrar os pais biológicos. Então o que eu quero mostrar com essa história? Pra vocês verem a importância da família. Então não adianta você ter um super negócio e tal, se você não tiver essa base. Se você não tiver o seu relacionamento com Deus ali e tudo. Porque, cara, é isso. O cara, Steve Jobs, empresa de 3 trilhões, voltou pra isso. Caramba, eu preciso achar minha família biológica. Cara, dinheiro ele compra um relógio, mas ele não compra tempo. Boa. Ele compra uma aliança, mas ele não compra amor. Boa. Ele compra uma cama, mas não compra uma bela noite de sono. Logo, riqueza está em tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Perfeito, perfeito. Você já deve ter ouvido isso, vocês já devem ter ouvido isso. Ou quem tá assistindo já deve ter ouvido isso. Ah, cara, quando eu parei de perseguir o dinheiro, as coisas foram acontecendo. Aí que eu fiquei milionário, que eu enriqueci, que eu gerei tudo isso, etc. Então é mais ou menos isso. Quando ele parou de perseguir e começou a entender o que realmente importa, as coisas vão acontecendo. Ele automaticamente vai fazendo as coisas de uma melhor maneira. Entende? Então eu acho que a base é isso. É você entender. E aí hoje tá muito alta isso, né? Você conversa com os seus colaboradores, você dá feedback, você pergunta quais são os sonhos dele e tudo. Cara, isso hoje tá na alta performance da empresa. Só que não era pra ter isso como uma... Porque isso era pra ser o ser humano, né? Se importando com o outro. Então, no decorrer do tempo, a gente tá perdendo as virtudes. A gente tá entendendo que uma balada é melhor, que coisas que tem tempo é melhor do que coisas atemporais. A gente tá entendendo que, poxa, uma festa vale mais do que o meu casamento. Que, sei lá, sair do controle vale mais do que ter uma família, do que ter um filho. Que alcançar o primeiro contrato, depois eu vou atrás do meu filho. A gente tá numa geração que tá priorizando isso. Mas o que tá acontecendo agora? Tá todo mundo voltando a começar a ter as virtudes. E falar assim, não, cara, peraí, a família importa. Eu alcancei todo o dinheiro, mas eu não consegui ter um filho. Eu alcancei tudo, mas não consegui ter uma família e eu tô vazio. Cara, eu tenho muito cliente multimilionário, cara, com mais de 100 milhões. E cara, é incrível como as frases se repetem. Alguns, não, tô muito feliz porque teve a base. Outros, cara, eu perdi meu casamento, perdi isso, minha filha não fala mais comigo, meu filho não fala mais comigo. E eu daria tudo pra voltar no tempo pra falar com eles. Não é sobre o dinheiro. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque quando a gente... boa parte das pessoas nunca vão ter acesso, talvez, ao nossa carteira de cliente, etc. E talvez não tenha, por não ter acesso, nunca vai escutar alguém falando isso. Então, eu acho importante a gente falar isso. Que existe isso. Existe, você buscar o dinheiro a tal nível que você abre mão de você mesmo, até do seu próprio caráter, cara, da sua ética. E você tem que tomar cuidado com isso, porque esse dinheiro talvez não valha a pena. Maravilha, maravilha. Sensacional. Sinuca de bico. Eu tava lendo aqui agora. Sinuca de bico, vamos lá. Então... Meu Deus do céu. Não, mas é fácil. Acho que é bem simples. de boa. Achei que era um negócio mais cabeludo. Quais são as 3 ações da bolsa? Pra comprar agora, né? Tô brincando. Criptomoeda, enriquece. Qual criptomoeda? Criptomoeda. Eu brinco, eu falo que você só tem uma certeza, que se você não comprar, ela vai subir. Se você comprar, ela vai cair. Vamos lá, não é essa não. O que você acha da frase? Eu acho que é do Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo. Wall Street é o único lugar onde as pessoas que chegam de limusine são aconselhadas por pessoas que vão embora de metrô.
E aí? Cara, volto pro conhecimento. Basicamente, pessoas que têm um conhecimento absurdo e que entenderam que coisas são só coisas e que aconselho os caras que estão tentando, vamos dizer assim, viver uma vida de bens posicionáveis, que a gente chama, tá? Nome técnico disso, que são coisas que eu compro pra mostrar pras pessoas que eu tenho sucesso. Então volta tudo que a gente falou hoje no episódio. Não, incrível. E eu entendi Que perfeitamente. coincidência, hein, isso aí? Não, é total, porque assim, ó, ficou muito claro pra mim que às vezes o trabalho do planejador em si, né, como você deve ter lá uma equipe incrível, é justamente dar contexto a tudo isso, porque o cara acha que é só dinheiro. Sim. Não é sim, só sobre dinheiro, sim. porque o cara pode ter muito dinheiro e ser pobre. Cara, Riqueza não tem a ver com dinheiro. você falou muito perfeito. Por isso que hoje eu não acredito para planejamento financeiro, eu não acredito em curso gravado, tá? Para organização financeira, porque cada família é única e cada um vai ter um contexto. Vai ter o cara que tá na dívida, vai ter o cara que tem muita, ó, eu tô com 150 milhões na conta e tal, e aí você vai ter que mostrar para ele que, ó, você tem isso, mas você tá agindo de forma errada. Então esse precisa de consórcio, esse precisa de seguro de vida, cada contexto é um contexto. Não tem uma fórmula onde eu vou gravar um vídeo que vai funcionar para todo mundo. Então, Eu tenho que escutar a família, sabe? E aí entra nisso que você falou, desse contexto, né? Agora, essa frase, ela só me remete a isso, cara, os pontos principais, né? Sobre tempo e conhecimento. Então, assim, entenda uma coisa. Dinheiro você perde, negócio você perde, conhecimento você não perde. Você não perde. Então, se é para investir, invista em conhecimento. Benjamin Franklin, investe em conhecimento, Rende os sempre melhores nos juros. Perfeito. Então, assim, é que a gente ainda entende que tem que investir em coisas, entende? Primeiro, gera o teu conhecimento para você ter um ativo que quase ali que ninguém consegue te tirar. Né? Depois você vai olhando. Tem um filme, cara. Agora a gente vai entregar a idade. Conde de Monte Cristo. Não sei se você lembra desse filme. Não. Ou você chegar a assistir. É um filme muito bom pra assistir, tá? É antigaço. O principal é o Edmond Dantès e tal. E tem uma hora que os caras incriminam ele. E ele vai preso e tudo. E numa prisão que ele nunca vai sair. Incriminaram ele pra sacanear ali e tudo. E aí eu sei que ele encontra um cara, que é o Abate Faria. E esse cara, velho, barbudo, tal. E ele tá querendo escapar da prisão. Ele tá cavando e tudo e tal. E aí quando o Edmond chega, pô, vai chegar ajuda pra cavar. Aí ele fala do tesouro, mas ele tem uma frase muito massa, que o Edmond fala assim, é riqueza e tal. Ele fala, não, eu vou te ensinar a melhor coisa, ler e escrever. Aí na prisão, durante a prisão, ele ensina Edmond a ler e escrever, lutar lá as lutas e tal, os combates e tudo. Ele educa o Edmond. E aí aquilo muda a vida do Edmond, porque ele escapa e cria uma nova vida. Ele tem a vingança dele lá, depois ele se arrepende, mas ele tem uma nova vida por conta do conhecimento. Então essa frase ficou muito forte pra ele. Ele fala assim, não, melhor do que o dinheiro, ler e escrever, conhecimento. Ele começa a ensinar matemática, ele começa a ensinar tudo pro Edmond. Ótimo. Olha que loucura isso, Legal. né? Então, eu acho, aí volta aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes um cheque de 1 milhão não vai resolver nada. Você não sabe pra onde colocar isso aí. O cheque de 10 milhões não vai resolver nada, você não sabe pra onde vai. Total. O conhecimento é mais importante, uma conversa é mais importante, um café é mais importante com uma pessoa. Então vamos conectar a pergunta final, já que ele tá falando disso, né? Vamos. Você vai sair daqui, vai dormir por algum motivo. Vai perder o dinheiro, vai perder network e vai perder o conhecimento. Mas você tem a oportunidade de deixar aqui no podcast a receita de sucesso para te aproximar mais próximo de onde você chegou. O que você deixaria para você mesmo? Nossa, pra mim mesmo, perdi tudo. Perdeu tudo. Não tô sem patrimônio, sem empresa, sem nada. Sem nada. Mas você tem aqui o podcast a oportunidade de falar algo que vai te aproximar todas as vezes que você ouvir. Você tem o podcast que vai te aproximar muito perto de onde você está hoje. O que você diria? Eu diria o seguinte, leia bastante livro, tá? De negócios.
Eu tô imaginando que eu tô sem dinheiro, então eu vou pegar as coisas baratas, tá? Isso. Leia bastante livro. A gente subestima demais o livro. A gente subestima. Tem gente que usa até como castigo. Se você não fizer isso, vai ter que ler um livro. Leia os livros. Tenha resiliência. Tá? Resiliência é a capacidade de se adaptar. Eu acho que isso falta hoje nas pessoas. Qualquer coisa elas desmontam e desistem de tudo. E foco no longo prazo. Eu acho que é uma fórmula muito boa para todo mundo, inclusive. Qualquer negócio. A gente tá numa geração muito ansiosa, tá? Então a gente tá numa geração muito ansiosa. A gente tá numa geração que R$1 milhão é nada. Não, mas é que eu fiz um lançamento e só deu 1 milhão. Cara, tem gente que vai trabalhar 1 ano e não vai fazer isso. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai fazer não vai fazer isso. Então a gente tá nessa geração muito ansiosa. A ansiedade causa dívida. O que é a dívida? O custo da dívida ali é a tua ansiedade, porque você não pode esperar para fazer um investimento, para ter o seu carro, etc. Você quer ter ele agora, você vai lá no banco e pega dinheiro emprestado. Então a ansiedade te gera dívida. Na maior parte das vezes é ansiedade, tá? Então esse controle da ansiedade é muito importante. Então eu falaria isso, olhar para o longo prazo para combater todo o resto. Então eu olhando para o longo prazo, eu não fico muito preocupado com agora. Eu vou fazendo as coisas acontecerem e o retorno vai vir, né? Aí eu vou usar a frase do próprio Joel J. O trabalho devolve. Pode demorar 1 ano, 5, 10, 20, mas devolve. Ótimo. Não tem nada que você faça por 10 anos que não funcione, cara. É muito difícil. Ótimo. E qual recomendação que você deixaria de um livro, de uma série? Você já deixou um aqui, né? Um filme que é o Conde de Monte Cristo. Livro, série, curso? Olha, o filme, eu acho que esse filme é bacana. Um livro que eu deixaria, eu acho que a base disso aqui também é uma literatura boa, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E uma série, cara, eu colocaria ali uma série chamada Suits. Que é muito boa pra você aprender a comunicar e negociação. Bom. Agora, se fosse pra deixar algo master, leiam e estudem filosofia. Ótimo. Onde as pessoas podem te achar, Fernando? Olha, o Instagram da minha empresa é Meu Consultório Financeiro. Lá tem todos os dados. E o meu pessoal é Fernando Consultório Financeiro. Fernando Consultório Financeiro. E quem quiser ter acesso a um diagnóstico inicial, como é que é? Já tem um custo inicial para ter acesso à consultoria? Então, ele marca, depende do que ele precisa, tá? Tem coisas que a gente nem cobra, mas depende do que ele precisa. Então, ele vai entrar no perfil, vai entrar em contato, e aí lá a gente vai conversar com ele e entender o que ele precisa ali. Legal aí, ó. Fica a dica aí, pessoal, viu? Para entrar em contato, fazer esse diagnóstico pode ser aí uma grande virada de chave. Como a gente já falou aqui, não é só sobre trazer uma consciência sobre como se planejar, quais são as melhores estratégias de renda fixa, renda variável. A conversa, na verdade, eu pensava que ia para esse caminho, mas a gente acabou falando de coisas até mais importantes, né, que é você realmente olhar para o significado, o contexto do que é riqueza para você. E eu vi que o Fernando faz um excelente trabalho de trazer esse contexto, não só da parte ali realmente de se organizar, de se planejar, de estruturar ali uma renda fixa, uma renda variável, mas você entender também os seus objetivos, do que você quer, o que realmente é importante. E parabéns pelo trabalho, achei incrível. Que legal, obrigado. Tenho certeza que depois desse episódio, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast. Boa. Fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que daí depois ele vai trazer um feedback pra gente. Fernando, obrigado, meu amigo. Foi incrível, adorei o bate-papo e espero revê-lo mais vezes aqui pra gente trazer outros temas, né? Com certeza, eu acho que dá pra gente trazer muita coisa aqui junto com o Fernando, foi incrível mesmo. Bastante tempo pra gente trabalhar, finanças pra criança, pra negócio, investimento, alavancagem, tem muita coisa. Cara, eu fico muito grato de estar aqui, boas perguntas, adorei conversar com vocês. Enfim, contem comigo sempre. Valeu, Obrigada. gente. Até o próximo episódio. Tchau.